Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT, episódio número 10. O Conversas da IT está a crescer. Finalmente chegamos ao final da primeira temporada do nosso podcast, o episódio número 10. E neste episódio nós vamos fechar com chave de ouro ao receber aqui o Arthur Tembe. Arthur é atualmente Head of Information Technology no Absa Bank. Ele é Head of IT, a dar jus aqui ao nosso podcast. E ele tem experiência anterior como Head of IT do banco FNB, para além de várias outras posições que ocupou na empresa. Arthur também foi Cisco Manager, okay? Foi instrutor da Cisco. E ele vai conversar aqui conosco, vamos ter uma conversa aberta com o Arthur. Esperamos que o podcast seja bom, ok? Arthur, seja bem-vindo. Obrigado, Orle. Como está, Arthur? Tá, tudo bem. Ok. Também está tudo bem, graças a Deus. É uma hora de receber aqui no podcast. Tal como eu disse anteriormente, nós vamos ter aqui uma conversa aberta, onde nós vamos debruçar aquilo que é a sua vasta experiência. É uma experiência muito interessante que eu acredito que várias pessoas gostavam de entender. O que pode estar por detrás de alguém que seja tão influente na área de tecnologia. Se calhar até podíamos começar, do início mesmo. Como é que se define, Arthur? Eu sou uma pessoa simples. Ok. Gosto muito de tecnologia. Ok. Sou apaixonado por tecnologia. Gosto de exercício. Sou uma pessoa... Os meus amigos dizem que eu sou um bom amigo, né? Ok. Então, mas também muito calmo, muito quieto no meu canto. Ok. Acho que para começar... É uma definição muito direta. O Mr. Arthur, como é um IT, então acaba sendo uma pessoa... ou é isto ou aquilo? Infelizmente. Infelizmente. Tentar não ser binário, né? Ok. Mas muitas das vezes é sempre tentar que as coisas sejam ou está feito ou não está feito. Ok. E como é que começa a sua jornada no mundo do IT? IT, eu felizmente tive acesso à tecnologia relativamente cedo. Ok. Mas acho que na altura, ainda 92 ou um pouco antes disso. Ok. Eu gostava de brincar com computador, acho que na altura era Windows 3.1. Então, okay. Nessa altura, só com janelas de comando, mas nada muito sério, era mesmo porque tinha um computador, mas também tenho um tio que já trabalhava com tecnologia. Okay. Então, acho que foi um pouco dessa influência e sempre via máquinas ali por perto. Mas depois, com a internet, a gente vai aprendendo, no princípio, a aceder aqui ICQs. Então, okay. O uso contínuo, depois de acesso à internet e perceber essas maravilhas todas, sempre me pôs virado para a tecnologia. Mas eu só comecei de verdade quando decidi fazer o curso da Cisco, CCNA. Okay. Então, aí foi por aí que eu entrei, acho que foi em 2004. Okay. Que eu fiz o CCNA, então a partir dali fui profissional, mas sempre brincava para os meus amigos, gravar CDs, tinha os CD burners, era sempre que precisasse instalar um programa ou o computador não está a funcionar, então eu estava sempre por perto para ajudar, e depois foi mesmo com o Cisco para levar no mundo profissional. Ok, entrou entrou no mundo da informática antes mesmo de entrar, em que nível estava, por exemplo, em 1992, em que nível estava acadêmico? Não, 92 era miúdo, era criança, eu tinha 10 anos por aí, né? Mas como tinha acesso ao computador, então mexia. Né? E a curiosidade começou daí, a mexer com o computador, a brincar, disquetes, por aí em diante. E depois a coisa evoluiu para começar a instalar alguns programas, quando entrou a história de gravar CDs, então tinha acesso a um gravador de CDs e gravava para a malta toda, maquetes e companhia. E era sempre isto, arranjar, pôr uma placa, videogames, então... lembro de videogame na altura, Sega, Mega Drive, Nintendo, exatamente. Então, a gente de brincar de videogames e tudo. Então, estava sempre à volta da tecnologia, mas nada muito profissional. Mas depois já começava a ter essas noções, depois começou a internet, pronto, 33 capas na altura também, e começaram a ter acesso a outras informações, outras fontes. Com acesso à internet, a máquina varia mais vezes, porque apanhou um vírus, apanhou... Exatamente. Então, a gente ia lá tentar mexer. E era essa curiosidade que depois
virou uma coisa profissional. Ok. E a primeira experiência acadêmica foi logo a Cisco, antes mesmo da faculdade ou alguma formação técnica? Não, primeiro, na verdade, eu fui para estudar medicina durante uns meses, por assim dizer, uns poucos meses. Então, eu achava que ia ser um médico. Mas depois entrei na faculdade de medicina em 2000. E só fiquei por lá uns 3 anos. Pensava que ia ser médico, mas depois sempre brincava com tecnologia de lado. E depois é que fui fazer Cisco. Então, enquanto tentava ser médico, estava mais curioso com tecnologia e tinha acesso à informação. Existe para redes, é Cisco, Microsoft, sistemas operativos, por aí em diante. E quando vi o anúncio no jornal de um curso Cisco, CCNA em Maputo, pela Academia do SCTEM, então lá fui. E foi aí que eu aprendi informática, na ótica técnico de informática. E na altura já sabia, já tinha noção de mais ou menos o que era essa formação Cisco? Já sabia. Já tinha lido muito sobre Cisco na internet, empresas de networking e por aí em diante. Então, nessa coisa de pesquisar ou de curiosidade na internet, então ia vendo estes nomes de tecnologia, Cisco, US Robotics. E na altura, como brincávamos com aqueles modems para landline, Redis e companhia. Então, às vezes nomes sempre tínhamos de saber. US Robotics era um dos tops que fazia os modems. E nesse percurso, o nome Cisco também tornou-se familiar. Cisco, Microsoft. Então, quando veio aqui, leva a minha oportunidade de sair daqui. Deixa aprender como é que os computadores falam uns com os outros. E tipo, esses 3 anos porque na altura ainda era jovem, né? E esses 3 anos que estudou medicina e depois voltou e entrou no mundo do IT, como é que foi a recepção dos seus pais na altura? Não, por acaso foi muito suave. Foi talvez até suave demais. Porque eu é que tinha decidido que queria fazer medicina, eles nunca obrigaram a ir fazer um curso, eu é que tinha decidido. E depois, dada altura, já não era o que eu queria. A conversa, obviamente que ficam um pouco desapontados, mas entenderam o que eu estava a dizer, então foi pacífico. Então foi quando eu virei mesmo para a tecnologia. E a sua experiência Cisco, como é que foi? Quando entrou lá, como é que foi? Foi excelente, porque eu apanhei uns instrutores que percebiam da coisa e também tinham paixão pela coisa. E o currículo Cisco, CCNA é feito de tal forma que leva mesmo FODAMIS, começar a teoria básica de redes, o que são números binários, toda a parte teórica, até começar-se efetivamente a configurar dispositivos. Então, quem faz CCNA 1, muitas pessoas até desistem depois de fazer o CCNA 1 porque é muito teórico. Entram a pensar que vão logo ser mestres de redes, mas depois já acho que desanimam ali com a teoria. Tem uma carga teórica, mas é a base toda que te leva para frente. Então, foi muito bom. E o papel para as pessoas que são um pouco mais céticas ao processo de aprendizagem teórica, considera mesmo a questão teórica do Cisco CCNA 1 como essencial? A teoria é extremamente importante. Eu acho que aprendi também durante esse CCNA a questão da teoria. Na escola eu até ignorava um pouco a teoria, muito orientado. Eu sou orientado muito a ver como se faz para aprender. Mas aquela teoria toda de base que tem no CCNA, por exemplo, ela serve depois para a gente perceber como fazer troubleshooting. Porque a gente só está na informática talvez para 2 coisas, ou criar coisas novas ou resolver problemas existentes. Né? E muitos problemas não se resolvem só com linhas de comando. Se eu quiser um comando, eu vou para o Google e tenho lá o comando. Como se faz isto? Aliás, o próprio dispositivo Cisco diz, é só pôr interrogação e ele vai mostrar os comandos. Mas a gente tem que perceber o que é que está a acontecer, qual é a base, que é para poder resolver o problema de base. E se a gente não tem essa base teórica, dificilmente consegue resolver vários problemas. E em que se baseia exatamente essa formação Cisco? Redes de computadores. Então, toda a teoria de redes, desde o mais elementar, história de redes, por aí em diante, mas o final é capacitar um técnico de informática a tornar-se um especialista em redes de comunicação. Permite-nos colocar redes, desde redes pequenas até redes globais a funcionar. E quem faz um curso como CCNA sai alguém que sabe fazer, porque aquilo é teoria, mas depois aprender a configurar os dispositivos, são os dispositivos reais que a gente encontra nas empresas. Então não há nenhuma surpresa entre sair do curso e põe-me em frente a um router ou a um switch pacífico. Então, mas é mesmo para formar especialistas de redes. E tipo, quem sai de uma formação CCNA numa pequena empresa, por exemplo, e chega a uma pequena empresa, o que é que ele faz exatamente
ok, falou da questão da configuração, pode configurar coisas, mas antes disso, qual é a necessidade real de termos um técnico de CCNA numa pequena empresa ainda? Assim, num exemplo muito simples, nós estamos a fazer esse podcast e vai ser transmitido pelo mundo todo. Ou as pessoas de todo mundo vão poder ver. É o que faz um especialista de redes. Ok. Garantir que dois pontos próximos ou distantes possam comunicar, trocar informação, né? A base toda. Então, quem sai de um curso como CCNA, pelo currículo que tem, está pronto. Okay? A pessoa chega, percebe. Primeiro, analisar o que é que está feito, se já existe alguma coisa, perceber se está da melhor forma possível, okay? E fazer as melhorias onde for necessário e garantir que a rede funcione. Ok. Se não está feito, também está pronto para começar a fazer. Obviamente que pode ter experiência limitada, não lhe permite fazer grandes coisas, mas está pronto para trabalhar. Eu quando terminei o curso CCNA, fui convidado para trabalhar no SCTEM. Ok. E passei a fazer o trabalho técnico de informática. É literalmente isto, interconectar diferentes salas de aulas. Ok. Os edifícios todos estão ali no campus do SCTEM e fazer a manutenção disso. Okay? Então, é uma coisa que a pessoa está pronta para ser especialista. Ok. E depois disso, tem o CCNA 1, então fez todos os CCNAs ou limitou-se? Não, eu fiz tudo. Eu certifiquei. São 4 currículos, 4 módulos que fecham o currículo. Né? Então, CCNA 1, 2, 3 e 4. E de lá para cá, o currículo já mudou várias vezes. Ok. Mas eu fechei o curso todo da academia e depois fiz o exame de certificação. Ok. Então, para ser Cisco Certified Network Associate. Ok, nice. E até o ponto de chegar como instrutor, a certificação é que lhe permitiu isso, né? Sim, primeira certificação, a Cisco tem ali regimes, tem regras para cada uma dessas posições, então primeiro fazer o curso e fazer a certificação, mas depois tem uma exigência de fazer um outro curso para instrutores, que é CCAI, chamam Cisco Certified Academy Instructor. Então um curso para poder ser instrutor, porque não basta nós sabermos uma coisa, é preciso saber transmitir esse conhecimento. E depois as regras todas do currículo. Então faz esse curso, faz um exame também para certificar e há um número de aulas que têm que ser dadas para avançar. Ok. E hoje em dia ainda porque eu vi ali a sua atualização como instrutor, ainda é instrutor ou já não? Sob o ponto de vista de habilitação, ainda sou. Né? Pela Cisco eu sou Certified Academy Instructor, mas já parei de dar aulas um pouco antes do Covid. 2017, 18, por aí. Mas foram, acho que pelo menos 10, mais alguns anos. Nisso. Então, teve a sua primeira experiência como suporte técnico no SCTEM? E depois disso, como é que migra já para a indústria bancária? Eu acho que fiz um bom nome enquanto estava a trabalhar no SCTEM. Pelo menos com as pessoas que conhecia por ali e ia fazendo o meu trabalho. A questão de ser certificado, também para a CCNA. E depois, no meio disso, também fui fazendo várias formações. Né? Foi CCNA, mas depois fui aprender-se Microsoft Operating Systems, Windows Server 2003, 2008, por aí. Então, não foi só isso, fiz também outras certificações que competia. E eu acho que fiquei no sistema 3 anos, algo parecido. E num belo dia recebi uma chamada de um ex-colega meu. Acho que tem. Então ligou-me a perguntar se eu não queria, se havia o FNB ia lançar vagas e estavam à procura de técnicos e como o meu nome foi bem recomendado. Fui a um conjunto de entrevistas, gostaram e comecei a trabalhar para o FNB, acho que em 2008. E qual foi o desafio que foi lhe proposto lá? Era um banco que estava em expansão. A equipa era pequena, basicamente na área de redes. tinha saído, algum pessoal já tinha saído, então estavam a precisar de mais pessoal e na área de redes só tinha uma pessoa. Eu olhava para isso, então precisava de mais uma pessoa. E o desafio foi a mudança de indústria primeiro. Uma coisa é estar a dar suporte a uma instituição de ensino, tem um conjunto de regras, a outra é na indústria financeira. Primeiro são as regras que nós temos que cumprir. Né? Há um conjunto de formalidades e existe, é mais rigor. Sim. E depois também foi o número de users que tinha a começar a suportar, o tipo de suporte que tinha que dar a esses utilizadores. Então, e há várias tecnologias. O espectro de tecnologias também para suportar aumentou muito mais. Então, foi isso e depois também ter que fazer
começar com uma equipa pequena, éramos poucos, Yeah. e dar vazão a isso. Enquanto que o sistema é um campus simples, por assim dizer, está na mesma localização. O banco tinha sucursais em vários sítios, tínhamos de dar suporte a isso. Então começou a ser esse choque, lidar com pessoas em vários cantos, com quem a gente não fala direto. Então... Ok. E quais foram os principais, quando olha para trás, os principais desafios que teve? É verdade que, pá, está claro, né? Mas em forma um pouco mais específica, os principais desafios de ter migrado de uma indústria que era uma instituição de ensino, um campus, como disse, e para fazer ali a configuração do equipamento para as diversas salas de aula, e depois entrar num banco que já tinha sucursais em todo o país, etc. Quais foram os principais desafios que encontrou dessa migração? A primeira é o conjunto de políticas que têm que ser seguidas, né? Às vezes isto cria algum desconforto, mas é diferente. A gente pode, de um lado, havia uma ligeira liberdade para se resolver os assuntos, no sentido de que as configurações, por em diante, a gente fazia mais à vontade, mas num banco é preciso começar a seguir um conjunto de guidelines. Mesmo que a gente não concorde com alguma configuração ou maneira de fazer as coisas, tem que seguir os guidelines. Há horas para fazer alterações. Então isto começa a ser um pouco... É o primeiro choque. Quando de um lado estamos habituados a olhar um problema, resolvemos e já está. Do outro lado temos que seguir este conjunto de procedimentos. Então foi mais ou menos esse choque, mas depois a questão de ser uma instituição distribuída, então fazer esse suporte, mas não foi algo que eu diga que seja muito complicado. Na verdade, acho que o maior desafio era tempo, entre dar porque bancos operam 24 horas. Exatamente. Então aí é onde começa. Então quando a gente pensa que já fez clock out, há uma chamada que nos obriga a voltar. Exatamente. Então esse começa a ser o maior desafio entre os dois. Ok. E aqui, pelo que eu vejo, trabalhou como Network and Communication Analyst. E os desafios que refere são desafios em termos de políticas, né? Mas quando fala-se da habilidade como tal, em termos técnicos, os trabalhos técnicos que eram exigidos eram diferentes? Eram mais. Eram mais porque... Outra vez, a maneira como a instituição própria está distribuída. Então, há um conjunto de desafios que não se colocam. Estamos a falar um campus único. Fez a cablagem ou ligou-se em wireless e ali. Se é um problema, a gente só precisa sair para fora do edifício, olhar e ver se a antena está em pé ou não, procurar o cabo, ver se está cortado. Mas passamos por uma instituição como um banco. Tem uma sucursal, está na beira. E aí não consegue falar com Maputo. Agora temos que ir para outro, começa a vir outros intervenientes, ligar para os provedores de serviço, interagir com estes, até perceberem que há um problema. Então começa a ter este conjunto de dependências que são adicionadas. Então há mais dependências e começa a criar alguns constrangimentos. E basicamente a sua responsabilidade, como tal, a responsabilidade desse cargo que ocupava, quais eram a nível do banco? Primeiro, garantir que as coisas funcionam, né? E olhar para os dashboards e não há nenhum alerta de que os serviços estão em baixo. A rede está a funcionar, mas mais do que a rede estar em cima, não está congestionada, então que as diferentes áreas possam executar o seu trabalho. Nós estamos aqui para prestar um serviço. O banco não é uma empresa de tecnologia, é um banco. Se bem que nos dias atuais já está-se a misturar. Então nós temos que garantir esse suporte tecnológico para que o banco seja um banco. Né? E na forma mais simples, depósitos, levantamentos, as coisas avançam. Então, garantir que as coisas funcionam. Garantir que os utilizadores, quando chegarem às máquinas e ligarem a máquina, apesar de ser técnico de redes, a gente também faz helpdesk no meio desse processo. E a minha tarefa era essa, fazer helpdesk nas diferentes vertentes, desde workstations que não estão a funcionar, utilizadores que esqueceram password, um site que não está a comunicar com outro, um escritório que não tem rede, os users dizem não tem internet. Então, garantir que esses problemas todos são resolvidos. Mas também, depois de apagar fogo, é preciso fazer uma análise e perceber por que estamos a ter esses fogos todos. E para tentar resolver, seja por aumentar a capacidade da rede, substituir máquinas. Então, esse trabalho de suporte desk tinha que fazer. Basicamente, o trabalho de comunicação. Tudo tinha a ver com redes de dados de comunicação, sistemas operativos, tínhamos que executar. Good. E qual foi o momento em que sentiu o desenvolvimento até o ponto de passar para o management nessa área? Porque depois se tornou Network Communication Infrastructure Manager. Yes.
Tivemos vários eventos, né? Mas a questão é que depois a equipa começa a crescer e é preciso começar a reorganizar as coisas. Ok. Reorganizando as coisas, ter mais equipa. Deixamos agora só de olhar para o aspecto técnico, mas alguém tem que supervisionar essa equipa. Exatamente. Okay? Então, nesse processo de se validar, eu fui selecionado para ser o gestor da área. Ok. Então, mas isto é o título manager, mas continua a ser um técnico que também tem a responsabilidade de gerir a equipa, garantir que as coisas acontecem e as pessoas fazem o que tem que ser feito. Então, tinha uma componente técnica continuamente forte. Continuava com pelo menos mais de 60% do meu trabalho a ser técnico. Yeah. E depois disso, o Arthur sai e se torna IT Operations Manager dentro do Banco FNB. E IT Operations Manager é um pouco distante daquilo que estava já, porque estava só na parte de telecomunicações e de repente migra para a parte de operações no geral. Então, como é que foi esse processo? Outra vez, continua a ser um processo de crescimento orgânico. A instituição começa a crescer, novas áreas são criadas, a equipa. E depois, a área de IT Operations, na verdade, é uma evolução. Ou então ela engloba também network. Ela engloba sistemas operativos, a questão de gestão de hardware por aí em diante. Então, tendo na altura a instituição crescido para começar a desdobrar-se em várias áreas. Então, essas áreas agora precisam também ser coordenadas porque elas, de certa forma, trabalham muito em comum. Então, junta-se a área de network, a questão dos sistemas operativos, porque nós temos a distinção nisto. Né? Quem vai gerir o Windows Server, a questão de gestão de base de dados, por aí em diante. Mas essas todas, no fim do dia, fazem parte de um tronco comum. Que na altura foi classificado como IT Operations. Então, mais uma vez, eu sou escolhido que é para ocupar essa posição. E como forma de fazer um pequeno parênteses aqui, quando olha para trás, a área de network era o elemento como daquilo tudo que foi incumbido de fazer, né? Operations no geral. Então, quando olha para trás, o que acha que influenciou um network, um técnico de network, se tornar Operations Manager? Experiência. Quando eu digo experiência, porque não foi só network. Eu comecei como networker, tinha conhecimento de sistemas operativos, mas ainda, vamos lá, do Windows Server, por aí, mas depois também formação. Eu nunca parei de ir procurar treino dentro do IT. Então eu fiz certificação em redes, que é a minha base, o meu background, acho que é onde eu sinto mais confortável. Mas depois fui fazer treino também, Linux, fui fazer treino para Windows Server, porque eram os dois componentes. A gente vai fazendo Windows Server porque é o sistema que é usado, principal, aprende, mas é um sistema que todo mundo fala, que a gente quer ter noções da coisa. Então eu fui também fazer um curso básico de Linux para ter ideia de como é que funciona, por aí em diante, e usava muito Ubuntu. Fiz formação em segurança, competi a Security Plus, a SC Square, CISSP. Então eu fui fazendo várias formações no processo e até por formações de governance, COBIT, ITIL. Então eu já não sou mais só um networker, ou sou um networker que sabe mais alguma coisa dentro do espaço do IT. E depois também eu acho que a entrega que nós damos ao nosso trabalho. Né? Nós temos uma tarefa para cumprir, não só cumpri-la, mas tentá-la cumprir da melhor forma. E interagir também com o resto da equipa. E equipa, não digo a minha equipa ou a equipa onde eu estou inserido, mas falo tanto do departamento como de todas as outras áreas da empresa. Porque nós prestamos serviço a um cliente. Se esse cliente não está satisfeito, se o cliente está satisfeito, começam a surgir oportunidades de crescimento ou de vagas, as chefias normalmente fazem esta validação. E se a pessoa é bem falada, tem mais chance. E tipo, acorda e de repente diz que não, vou fazer essa formação como TA, por exemplo. Não, eu tenho uma espécie de um roadmap. A questão é que a gente tem uma base. Muitas das vezes as pessoas, mesmo quando saem da escola, por aí em diante, ou são desenvolvedores, ou são analistas de base de dados, ou são de redes. Costuma ser mais ou menos isso. Bem que o IT é muito vasto. Mas então, eu fui para o ramo de network. Quando a gente está a trabalhar com a rede e companhia, as queixas vêm de vários sítios. Às vezes é o pessoal da aplicação que diz que
a aplicação não está a funcionar bem, o problema pode estar na rede. É o pessoal de sistemas operativos que vai dizer algo similar, não conseguem chegar a um servidor. Por isso é que a aplicação não funciona. Okay. Então, se a gente só sabe redes, a gente começa agora a ter que aprender mais uma disciplina. Vamos perceber um pouco dessa teoria de aplicação ou teoria de sistemas operativos ou de base de dados, para depois poder fazer uma resolução do problema de forma mais eficiente. Então é preciso ir alargando este conhecimento. Então, para mim era um caminho natural perceber sistemas operativos. Okay. Só rede por si só, a rede é a base, mas então foi preciso sistemas operativos. E depois eu trabalhava com isso. Outra vez, uma instituição mais pequena, a gente faz um pouco de tudo. Então eu trabalhei muito tempo com sistemas operativos, por em diante nas diferentes vertentes. Né? Yeah. Depois começa este barulho todo de hackers, segurança aqui, ser atacado. Então a gente começa a ler um pouco mais, a tentar perceber o que é isto e deu-me interesse pela segurança, a área de cybersecurity. Então fui fazer, olhando para os diferentes currículos disponíveis, há vários players no mercado, mas por exemplo a CompTIA, eles são vendor agnostic. Né? Vais aprender redes com Cisco, vais aprender redes, mas vai estar formatado para dispositivos Cisco. Mas, por exemplo, vais para a CompTIA é vendor agnostic, ensina-te a teoria toda, a lógica toda, e está aqui o que significa redes. Eu fui para a CompTIA e aprendi Security Plus. Então, é um bom curso de introdução à segurança. Todos os aspectos de cybersecurity, não virei hacker, obviamente, mas para aprender. Mas depois de CompTIA, afinal, há mais um curso com maior credibilidade, né? Mais vasto, que era do ISC Square CISSP. Né? Certified Information System Security Professional. Então, eu fui fazer esse curso. Fiz o curso e fiz a certificação. E depois começa outros aspectos que é, vamos lá perceber um pouco desta coisa de política. A gente não pode fazer isto porque a política diz isto, a política diz aquilo, mas de onde é que é emanada essa política? Pronto, não só porque a empresa tem que ter regras, mas existem estas boas práticas da IT. Vamos lá perceber como é que isso funciona. Procurei e apanhei uma coisa que chamava COBIT, Isaac. Então, fiz a formação COBIT, acho que era COBIT 4.1. Então já tenho mais noções sobre governance, como é que as coisas das regras todas funcionam. E as coisas foram evoluindo assim mesmo. Depois era preciso fazer certificações técnicas, porque estamos a correr VMware, então ia certificar em VMware. Estamos a correr Dell e fazer o treino para aprender a mexer aquele dispositivo. Então começa a ter um vasto leque de conhecimento. Isso depois acaba por ir para operations. Então as várias áreas, várias formações que eu fui fazendo e as várias práticas tornaram-me ou deram uma habilidade de perceber um pouco sobre cada aspecto. Então, se o pessoal dos sistemas operativos está com alguma dificuldade, eu preciso de um suporte, eu consigo perceber a língua que eles falam. O pessoal do network, idem. O pessoal de base de dados, idem. Da application, não. Mas... Então, o Arthur olha, faz o seu roadmap e diz, eu quero chegar ali. Em algum momento imaginou que seria IT Operations Manager ou tipo, eu vou fazendo aquilo que é necessário fazer neste momento, vou para o próximo nível, ou fez o set do goal e foi para lá? Um pouco de ambos. Né? A gente nunca quer ficar parado na mesma posição, a gente quer crescer. Ainda que eu gosto de redes, gosto de teclado, gosto de... Não era só isso que eu queria. Eu queria tornar-me um especialista até não, mas queria ser alguém de referência em informática. Então, por isso é que depois comecei a buscar estas formações. Algumas delas aparentemente não falam umas com as outras, mas é importante que a gente faça primeiro aquilo que eu dizia. Algumas tive que fazer porque era a ferramenta que estava em cima da mesa, tinha que aprender a usar, mas outras são as ferramentas que eu escolhi fazer. Então eu tenho um interesse muito grande em cyber e por isso é que fiz essas formações e de certa forma a redes ficou um pouco para o passado, né? Em termos de treino. Mas sempre sendo a base, não é? Não há como não saber. A gente tem essa questão da rede todos os dias, só não estou ativamente nesse... Provavelmente depois disso, depois de IT Operations Manager, vira o Head of IT. Qual seria... Já deu para perceber como é que as coisas foram acontecendo? Porque foi aquela entrega no trabalho, vira aquilo, formação contínua, e a empresa cresce e precisa-se de novas coisas. Foi a mesma coisa que se aplicou para transformar-se do Operations Manager para Head of IT verdadeiramente?
Outra vez, continua a ser um pouco a mesma sequência, né? Ok. As coisas vão... Era um role, primeiro não existia, mas depois veio um role acima, de CIO. Ok. Então, quando foi criado esse role de CIO, este role da Head of IT ficou vago, por assim dizer. Sim. Okay? Então, isso. Mas depois, again, acho que a minha experiência... Tudo foi levado em consideração. Mas aí começa a ser uma mudança um pouco mais difícil. Ok. Né? Porque a outra continua sempre num foco operacional, mas depois, agora, para a Head of IT, a coisa muda de figura, porque já não é estar 60% do tempo operacional, é o inverso. Agora é ter que gerir pessoas, a componente é maior. Pronto, no Head of Operations também é parecido, mas agora torna-se ainda mais pesado. Né? Os dois, é preciso gerir pessoas, é preciso gerir budget, é preciso gerir outras componentes que não são técnicas. Okay? Mas como Head of IT, a coisa começa a ser ainda menos técnica e mais de gestão propriamente dita. Okay? Garantir que a equipa tem as ferramentas que precisa. Né? Então esse que começa a ser o grande choque. Ok. Qual seria o dia a dia de um Head of IT num banco? Primeiro, acho que no geral é similar a tudo que seria um Head of IT numa outra área. Né? O diferencial no banco é que é preciso garantir que as luzes estejam acesas 24 horas. Né? Talvez numa escola é só naquele período de demanda ao longo do dia, ou numa empresa, vamos lá dizer, do outro ramo, mas no banco é 24 horas. As pessoas estão na ATM, estão no POS, estão no Internet Banking e elas têm que fazer a operação que elas precisam. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Depois é preciso começar a ir para diferentes pontos, pessoas. Né? A gente tem a equipa correta, ou tem a equipa que a gente precisa para executar a estratégia que foi definida. Temos a equipa, sim, onde é que temos gaps ou algumas áreas de melhoria, formação dessas pessoas, estão no role certo. Né? Então é preciso olhar, ver se, ainda que a gente tenha as pessoas certas, se elas estão nos sítios certos, garantir que estão a executar as tarefas esperadas, ok? E, de certa forma, também incluir os outros fatores, motivar estas pessoas de diversas formas a alcançarem os objetivos definidos. Né? Significa que é preciso também garantir que elas percebam que nós estamos a ir nesta direção. Então, se as pessoas já estão alinhadas, então depois começamos a ir para outras coisas mais técnicas. E fazer a gestão disto, os sistemas estão em dia, algum está end of life, é preciso substituí-los, por em diante. Estão a performance é esperada, não temos reclamações. E se depois olhar para questões também de gerir budget. E a conversa é sempre gerir budget, porque dinheiro não é infinito, primeiro, é preciso trabalhar na medida do que a gente tem. Os objetivos podem ser muito mais amplos, mas há uma limitante financeira. E depois há pessoas que meteram dinheiro para as coisas acontecerem, né? Os acionistas, por em diante, que têm as suas expectativas. Então nós temos que garantir que as luzes estão acesas, é isso que eu digo. Então, e esse dinheiro que é alocado, nós temos que usá-lo da melhor maneira. Então, ter garantia que as pessoas estão lá, os recursos técnicos estão lá, o budget que existe vai ser usado de tal forma que a gente consegue chegar até o final ou até o próximo ciclo, alcançando objetivos. Então, de certa forma, é por aqui. Então, é um IT que já está focado em questões de gestão de pessoas, gestão financeira, etc. A componente técnica, ela baixa 30%, 20%. Agora é preciso gerir isso tudo, é preciso ir sentar com os técnicos e perceber o que é que eles precisam de suporte, é preciso um suporte externo, interno. É preciso depois, além de olhar para o IT, né, que eu estive a dizer, olhar para o IT, mas é preciso ir olhar para os nossos reais clientes, as outras áreas dentro da instituição. Se essas áreas estão a ser servidas conforme esperado, se elas têm outra vez comunicações, têm máquinas para executar, os equipamentos estão em dia, e garantir que estas coisas são resolvidas se houver um problema, mas acima de tudo manter as luzes acesas. E interagir, nesta posição é preciso interagir demais com os diferentes colegas das outras áreas, principalmente. Aqui é um ponto que curiosamente acabou passando aqui, é a questão da sua formação, porque depois falamos da questão da Cisco, e depois acabei não abordando aqui a questão da sua formação. Eu estou a ver aqui que tem formação em Cape Town, né?
Isso são cursos, aquilo que eu digo, são cursos de curta duração. Ok. Estes são cursos mais objetivos, por exemplo, IT Management. Ok. Eles oferecem uma instituição que é sempre a publicidade, né? Get Smarter, que eles trabalham com várias universidades no mundo todo. E oferecem cursos online, por em diante, uns de 6 semanas, 8 semanas. Por aí. Então, estes são cursos mesmo de especialização para aprender essas tools de forma objetiva. Então, fiz algumas dessas formações. Ok, e uma delas... e uma delas foi a questão do School of Business. Acho que foi na altura que já entrou como head já, né? Para IT. Acho que foi necessário isso. Porque é preciso começar a perceber estas outras componentes, né? Porque a gente agora deixa de olhar muito para a componente técnica e de lidar só dentro da equipa, mas começa a lidar muito com todas as outras áreas. As áreas têm os seus objetivos, querem que as coisas aconteçam, que os colaboradores tenham as ferramentas, por aí diante. Então, nós temos que perceber essa língua, né? Falar bits and bytes. Como networker, eu falo bits and bytes, a rede não está a funcionar, o router, o switch. Mas isso talvez não interessa a área de operações da instituição ou a área de RH. RH quer ter acesso aos seus sistemas, quer executar as suas tarefas sem um router, sem um switch. E depois nós temos que perceber também o que é que eles querem. Às vezes eles vêm com vários requisitos, né? Das diferentes áreas, e nós temos que perceber isso. E para isso temos que ir aprender essa linguagem. E os ITs falam muito bits e bytes, mas as outras áreas não falam isso. E feliz ou infelizmente, os ITs têm que ir aprender essa linguagem de negócio. Ok. Tá certo, Arthur. A questão da sua experiência, eu acho que tipo, teve muita... O Banco FNB teve muita contribuição para si, né? Para aquilo que foi o desempenho. Acho que esteve lá uns 14 anos, né? 14 anos. E já agora, nos últimos anos, migra ou muda para um outro banco. O que é que influenciou isso? A maior parte do tempo que eu tive da minha vida profissional obviamente, como tu disseste, FNB. Né? Mas depois começa às vezes a sentir necessidade de tentar perceber como é que os outros fazem, ou como é que é feito noutra instituição. Eu próprio começo a ter a vontade de perceber, de ver o mundo lá fora, como se diz. Isto calhou um pouco 2020, nos anos de Covid, né? Depois fomos todos trabalhar de casa, por aí em diante. Eu já tinha esta vontade já tinha começado a pensar noutras oportunidades. Né? Mas depois fui fazer entrei para um processo de coaching, career coaching, que é mesmo isto, perceber onde é que eu estou na minha carreira, onde é que eu quero ir, e o que é que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. Né? E uma das coisas no processo de career coaching, acho que ele foi de alguns meses, no processo de career coaching começou a vir esta questão de, acho que tal mesmo mudarmos de instituição. E a coisa já estava lá. Coincidentemente havia uma instituição que abriu uma vaga, e era uma instituição também credível, altamente credível na praça, por aí em diante. Então, olha, candidatei-me e felizmente também depois de um processo de seleção fui escolhido. Mas o processo de career coaching foi também este que ajudou-me a mudar um pouco. Às vezes a gente faz bem as coisas, faz muita coisa, mas talvez a gente precise só de fazer a mesma coisa do outro lado e contribuir de outra forma. E eu acho que, por exemplo, o FNB eu já tinha contribuído bastante, né? Pelo menos o suficiente para ter alguma noção de trabalho bem feito, né? Então havia trabalho entregue e podia agora perceber, e até o meu próprio potencial. Será que depois de X tempo nesta instituição eu consigo também fazer um bom trabalho numa outra instituição? E quais são os challenges? Vamos lá trazer novos challenges. E é uma altura agora também que é challenge. Exatamente. E se conseguiu alcançar o objetivo? Aquele de, chegou lá e encontrou algo diferente daquilo que já havia antes? Sim. Pela função é relativamente similar, né? É mais ou menos fazer o mesmo rolo, mas obviamente são pessoas diferentes, objetivos relativamente diferentes, prioridades acima de tudo diferentes, as suas dificuldades e constraints, passa uma palavra, né? Então eu acho que ainda é relativamente cedo, só estou há 1 ano, mas já fizemos muitas coisas, há muita coisa que tem que ser feita, mas sim, eu acho que é um lugar onde eu encontrei o que eu estava à procura. Né? E a gente continua nisto, depois é preciso fazer uma revisão, perceber, sim, continua. Mas por enquanto eu posso dizer que sim, é
Aquilo que eu estava à procura, o meu mindset estava na altura quando eu comecei a pensar em mudança. Yeah. Certo. Uma das grandes coisas que a gente ouve e curiosamente eu encontrei aqui na sua descrição também, Arthur, foi a questão de transformação digital, que foi uma das suas grandes contribuições onde teve ação, né, no FNB, não é? Como é que foi isso? O que é isso, na verdade? O que era a transformação digital e qual foi o seu contributo lá na instituição onde se encontrava na altura? Assim, olha, não vamos dizer as coisas que fizemos, senão sim. Yeah. Mas talvez olhar para o termo de transformação digital, todos nós contribuímos para a transformação digital todos os dias, né? Okay. É um buzzword, todo mundo, transformação digital é chique, as empresas põem slogans, nós ajudamos a transformar, são digital. Mas olhar para coisas muito simples como deixar de fazer um processo no papel e passar para um Excel. E ensinar as pessoas a usar o Excel. Né? Em vez de ter uma calculadora de lado, talvez abrir um worksheet e começar a fazer os cálculos. Mas se as pessoas já usam o Excel, talvez ensinar as pessoas todas aquelas técnicas do Excel que facilitam. As pessoas às vezes trabalham folhas de cálculo durante 1 hora, porque estão a fazer tudo line by line, quando há ali um conjunto de combinações e fórmulas que ajudam a... Então, estamos a fazer isso. Olhar para alguns processos e ver como é que pode-se pôr mais eficiência nesses processos. Okay? Então, começa a ser isto e olhar para novas maneiras de fazer certos processos. E como é que nós podemos fazer esses processos usando tecnologia. É assim que eu olho para a transformação. Por isso é que eu digo que nós, no dia a dia, fazemos isto. Obviamente, havia projetos e processos que eu ajudei a guiar e a entregar que contribuem para isto. Né? As pessoas já não têm que ir fazer filas longas ou estar toda hora no balcão porque tem um internet banking. Tem um internet banking, mas tem um internet banking melhorado, com mais ferramentas. Vamos incluir estas ferramentas, porque obrigar as pessoas a vir ao balcão para preencher um formulário quando podem fazê-lo online. Pagar diferentes serviços públicos ou não. Então, não fui eu que desenhei essas soluções, mas eu ajudei a implementá-las, a colocar. E isso, para mim, contribui para a transformação digital. A questão é que há coisas também que nós temos que reconhecer que podem ser feitas, de certa forma, manual. Agora, se nós vamos trazer tecnologia, porque muitas vezes fala de transformação digital e as pessoas estão tecnologia. Sim, tecnologia vai resolver muitos problemas. Mas vamos lá primeiro olhar para o processo que essa tecnologia vai suportar. Porque não há tecnologia que fique em pé quando é suportada por processos fracos. Não temos como. Então é isso que nós temos que começar a olhar. Tudo bem, vamos meter tecnologia. As pessoas queremos automatizar isto. Tudo bem. Mas como é que vocês fazem manualmente? Como é que vocês fazem hoje? Fazemos assim. As pessoas nem têm uma ideia clara. No dia 1, fazem desta forma. Quando chega a pessoa 2, faz de forma diferente. Quer dizer, não há consistência no processo que está a fazer. Então, rever os fluxos, garantir consistência, eliminar o waste. Há ali 6 etapas, talvez pode-se diminuir para 2 etapas ou para 3. Então, esta reengenharia de processo para depois escolhermos uma tecnologia onde o custo-benefício está lá, né? Porque o outro problema é a gente corre. Porque a transformação digital, então vamos lá buscar o último modelo. Não, vamos buscar aquele modelo que nos resolve o problema, mas também não nos cria um custo absurdo que a gente pode suportar. Então, a minha contribuição sempre foi esta, olhar por que a instituição precisa, como é que a tecnologia pode contribuir, tentar escolher uma tecnologia que esteja o mais otimizado possível, mas claramente temos que discutir sempre processos. Sempre otimizar os processos. Então, aí nós vamos ter uma transformação digital. E a transformação digital então fala da transformação digital como se fosse um mecanismo de melhoria do processo, nesse caso, melhoria de processos ou produtividade, etc. A questão é que eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta, porque nós podemos fazer aquilo sem tecnologia, obviamente que é capaz de nos levar um milénio. Mas qual é esta tecnologia que vai nos ajudar para este propósito? Né? Então nós vamos depois selecionar essa tecnologia e colocá-la para a implementação. Mas não é a tecnologia que vai fazer toda a diferença. A gente vê vários exemplos de alguns 4x4, aquela história de subir a duna. Então tem os carros todos, mas depois aparece um carrinho também a subir a duna quando um 4x4 de renome não conseguiu subir a duna. Hoje é a questão também do condutor. Então não vale a pena dar também uma tecnologia para quem não sabe conduzir e para um processo que não está claramente definido. Porque
tecnologia vai fazer aquilo que é configurada para fazer. Mas se a configuração de base está errada, obviamente que a tecnologia vai falhar. Ok. Então, processos. Ok. De um modo geral assim, quais são os principais requisitos que são levados em consideração para a escolha das tecnologias que vão ser usadas dentro do setor bancário, por exemplo? Sim, não só na banca, não diria na banca, mas diria em tudo. É questão do custo-benefício. Ok. Isso é sempre. E o custo-benefício resume-se efetivamente a questões também financeiras. Até que ponto é que nós temos dinheiro para pagar isto? Ok. Ou, se nós pagarmos isto, quanto tempo vai levar para nós termos um retorno no que nós gastamos e até começar a ter ganhos? Ok. Okay? Como se costuma dizer, não vale a pena gastar $100 para proteger $1. Então, eu vou comprar uma tecnologia de $100, mas o que eu estou a tentar proteger ou o que eu vou passar por esse tráfego. As pessoas têm os últimos gadgets, os últimos telefones Pro e Maxis e Ultras. Exatamente. Câmaras que fazem zoom para 3 km, mas tiram aquela foto e nunca mais veem a foto. Mas criam aquilo porque vão tirar grandes fotos. A foto nem sequer é emoldurada, é só para aquele momento. Né? E às vezes tiram as fotos 5 minutos por dia. Sim. Então, para que comprou aquele dispositivo? O custo que foi alocado para aquele dispositivo está a trazer o benefício. Ok. Mas há pessoal que é profissional de fotografia, tem aquele dispositivo e usa. E, acima de tudo, rentabiliza. Verdade. Okay? Então, é nesse aspecto. Ok. Custo-benefício. Custo-benefício é uma das coisas. Mas a outra questão é, as instituições começam a ter diferentes objetivos e começam a entrar outros fatores. Sim. É preciso perceber o processo outra vez. Olhar para essa tecnologia, perceber qual é o custo. E o custo-benefício. Às vezes não é só financeiro, como eu dizia, mas também tem outra questão regulamentar. Ok. As várias indústrias, a banca é regulada e o regulador pode dizer que é preciso que se faça isto. A tecnologia que está lá para resolver aquele pedido é esta. Pode ser muito cara, mas evita multas, por exemplo. Então, é preciso pôr estes vários requisitos, não é só esse. O easy to use, how easy it is to use. Training. Existe training disponível para aquela ferramenta, existe suporte suficiente, tanto do proponente da solução ou não. Okay? Licenciamento, como é que funciona o licenciamento? Até que ponto é que a gente tem acesso para fazer alterações ou não, ou mexer? Ou tudo depende do vendedor. Então, estes são alguns dos fatores que entram lá. Ok. E segurança, hoje em dia é segurança também. Exatamente. A segurança é uma preocupação crescente para o setor, principalmente o setor financeiro, né? E já que tocou nesse ponto, quais seriam, se calhar, as suas principais estratégias que implementa para a proteção de dados e informações geral dessa indústria onde se encontra agora? Assim, primeiro eu não invento a roda. Ok. Né? Existem vários standards que definem como se deve proteger a informação. Exatamente. Né? Temos standards, temos vários. Então, essas frameworks e standards definem como isso deve ser feito. A tarefa depois passa por perceber se é aplicável para a instituição. Okay? Mas há princípios também básicos. Né? Least privilege. Least privilege e need to know. A informação está disponível, tem que estar disponível apenas para quem precisa vê-la. Sim. E para o propósito que essa informação tem. Né? Eu não posso usar uma informação de cliente, por exemplo, e estar aqui na rua a espalhar por em diante. Então, aquela informação de cliente que eu tenho acesso é para um propósito profissional, tem que ser executado. Então a gente começa depois a colocar um monte de ferramentas. Né? Ok. É preciso garantir que essa informação, para estar só para os olhos que a precisam ver, então começa a ver ferramentas de firewalls, configurações de access lists, por aí em diante. Okay? Mas em termos de primeiro é olhar para os guidelines e policies. A instituição tem políticas, porque ela depois define o que é importante e o que é que não é importante. Significa que a informação tem que ser classificada. E com base nisso, então implementa-se as diferentes ferramentas. Mas atualmente, institucionalmente, é garantir que se seguem os baselines que estão definidos, as políticas. Validar essas políticas também, até que ponto são aplicáveis ou não para este ambiente e ver onde é que elas podem ser melhoradas para garantir isso. E manter-me informado. Again, eu não invento as políticas como tal, mas mantendo-me informado posso perceber até que ponto essa política é ou não é aplicável. Ok. E o Arthur considera a banca uma indústria
Inovadora? Banco está a tratar de dinheiro. Né? Tem que proteger a informação e os fundos dos seus clientes. Okay. E para isso tem que vir com várias soluções. Há inovação na banca ou no setor financeiro, mas veja, a inovação não vem exatamente do setor financeiro. Né? Depois temos essas várias indústrias à volta, de tecnologia por em diante, que trazem soluções para a banca. Okay. Pois acontece é que alguns dos bancos ou dos players no setor assumem-se como pioneiros para a implementação ou não de uma certa tecnologia. Ok. Então, essas depois instituições talvez são as tais que se chamam inovadoras. É como eu vejo. Várias instituições financeiras também implementam departamentos da IT com desenvolvedores, por aí em diante, para poder acelerar processos inovadores, trazer novas soluções ou melhorar vários processos. Okay. Mas, não sei, agora é uma boa pergunta, não sei se eu diria que um banco, que a banca é bastante inovadora. Sim, tem soluções, há bancos com várias soluções inovadoras, mas a inovação vem de diferentes indústrias. Né? Okay. E sendo que, ao meu ver, acabamos de ter um setor tecnológico virado para a banca, que agora traz essas soluções todas para o setor financeiro. Ok, estamos a falar talvez de um ambiente externo que acaba proporcionando essas soluções inovadoras para o banco em si. Sim. E o setor financeiro fomenta essa inovação, talvez por aí. Okay. Financia porque precisa de soluções, né? E a concorrência provoca isto. Né? Aquilo que era uma solução inovadora ontem, hoje já é normalizado, toda a gente entende. Qual é a próxima coisa que vai atrair mais clientes? Okay. Mas depois olha-se também, dependendo do alvo que se pretende atingir. Né? Okay. Mas a banca financia e cria esse ambiente, sim. Ok. Tudo bem. Agora, por exemplo, a questão ok, nós sabemos que vários bancos, eles... Vou falar da parte que me compete às vezes, que é a parte de aplicações, por exemplo. A questão de várias empresas, ou de algumas das empresas, de algumas instituições bancárias, elas optarem por exemplo, alguns sistemas externos ou internos. Qual seria, se calhar, o objetivo por detrás disso? Quando esses sistemas externos... Digo, por exemplo, vamos falar da programação, por exemplo, né? Desenvolvimento. Então, alguns bancos têm desenvolvimento interno. E alguns bancos, ou algumas instituições no geral, preferem importar sistemas e interiormente fazerem ali a gestão, etc. Então, qual seria o objetivo por detrás? Ou em que nível, se calhar, isso seria aplicável, o desenvolvimento, ou em que nível seria aplicável a importação de sistemas no geral? Sim, isso volta através desta questão do custo-benefício, né? Ok. Custo-benefício, mas tem as questões de segurança. Ok. E de tentar alcançar certos padrões. Yeah. Porque nós operamos numa indústria altamente regulada e há padrões mínimos que têm que ser estabelecidos. No meio disto, cada instituição, e não só na banca, mas no geral, define a estratégia de como quer alcançar certos objetivos. Ter um departamento interno tem os seus benefícios. Os técnicos estão ali, acessíveis, conhece o código, a propriedade intelectual da empresa, então há ali um conjunto de coisas. Mas tem os seus contras. Ok. Né? A gente agora tem que gerir aquele grupo todo, o nível de investimento tem que ser feito, temos que investir em máquinas para desenvolvimento, por exemplo, que não são os laptops standards, criar os ambientes de desenvolvimento, testes, por aí em diante. Né? Então, isto é bom porque pode-se validar a situação, mas começa a aumentar o custo de investimento para ter esses ambientes. Né? É o custo não que seja contra ter um ambiente de teste, mas é o custo para ir. Então, depois cada instituição tem que validar como é que era abraçar esse custo. Ok. E o tempo de desenvolvimento. Olhando caso a caso, solução a solução, vem um pedido de uma área que quer um sistema que faz X. Isso vai me levar a quanto tempo, se eu tivesse uma equipa de desenvolvimento a executar, e com que qualidade. Ok. Se eu for para fora,
contratar em outsource ou pontualmente uma equipa de desenvolvimento, as mesmas questões se colocam. Ok. Questões de segurança dessa informação e o custo. Mas depois vem a questão da rapidez. Sim. Né? Isso tem que se balançar. Às vezes as equipas internas estão viradas para muitos projetos e o tempo de entrega pode ser relativamente alto. Okay. Então talvez eu vá para uma empresa externa, objetivamente tem ali a equipa que está focada para esta entrega e está feito. Reputação. Reputação no sentido de garantir que aquela solução é uma solução que já está testada, não vamos inventar a roda. Podemos ter uma equipa interna que faz esses desenvolvimentos, mas talvez podemos ter uma equipa que faz uma integração. Okay. Ou que dá suporte à aplicação. São vários níveis. Mas se nós nos assumimos como um banco, como é que se diz? Se essa instituição se assume como uma instituição inovadora, talvez vai querer ter os técnicos dentro para poder ter esta propriedade intelectual e garantir essa agilidade. Então são decisões que têm muito a ver com a estratégia que é definida. Okay. A agilidade que se pretende alcançar. Por ter uma equipa interna por si só não garante que a gente vá entregar a solução ou pelo menos na qualidade esperada. Obviamente que ir para fora, tempos curtos, pode ser mais caro, o custo de ter essa solução, pode ser bem mais caro do que ser desenvolvido interno, porque internamente estamos a assumir que nós já pagamos salário e o custo daquela aplicação vai ser contabilizado pelos salários e o tempo que aqueles técnicos vão estar envolvidos na solução. Né? Okay. Existe essa noção de que aparentemente é mais barato, mas em quanto tempo vai ser entregue a solução? Okay. Então aí nós podemos tomar uma decisão. E isso já tem vários já é algo muito badalado, e até tem uma palavra, build or buy, né? Build or buy decisions. Okay. E tem que se colocar esses fatores. Build or buy. Build or buy. Okay. Então, nós quando formos discutir a estratégia da instituição, então vamos tomar essas decisões. O build or buy vai estar ali. Em algum momento a gente tem que decidir, põe um conjunto de critérios. Se o pedido vai de acordo com estes 4 critérios, A, B, C e D, então decision é build. Mas se é F, H e J, então a decisão é buy. É buy, exatamente. Yeah. Ok. De acordo com a sua vasta experiência, né? O Arthur falou aqui da questão de gestão de pessoas como importante, gestão de entregabilidade, etc., para aquilo que é um negócio, porque transformou-se num líder da IT que é gestor também. Então, quais são as suas estratégias particulares que usa para garantir a entregabilidade daquilo da entregabilidade dos projetos em que são submetidos? A questão primeiro é nesse aspecto de olhar para a equipa que nós temos e o pedido que nos chega para perceber, né? E as decisões de build ou buy por em diante. Sim. Mas com as pessoas é estabelecer um touch point, né? um ponto de conversa. Sim. Né? Isto tanto profissional tanto formal como informal. Sim. Né? Nós temos mecanismos formais, seja por usar coisas como Confluence, onde as tarefas são devidamente logadas, giras, Confluence, o que for. As tarefas estão lá catalogadas, cada um sabe o que tem que fazer. Exatamente. Porque assumimos também que não estamos a lidar, em muitos casos, com crianças, por assim dizer, ou com pessoas que não percebem. Então, as pessoas têm um conjunto de tarefas para executar. Okay? E cabe a cada técnico perceber até que ponto pode entregar essas tarefas. Okay? Obviamente que a conversa que eu tenho com as pessoas é perceber em quanto tempo ou com que qualidade pode entregar um certo objetivo. Né? Dar-lhes espaço para elas poderem opinar sobre o ponto de vista de tempo, complexidade, por aí em diante, mas também é preciso perceber que existe um deadline, as coisas não podem ficar infinitamente abertas. Então temos que usar várias ferramentas de dashboarding para a gente medir a performance, usar as ferramentas que são dadas pela área de gestão de pessoas, né, dos recursos humanos, que indicam, olha, tem objetivos de performance que as pessoas no início do ano acordam, eu vou sentar contigo, vamos acordar, olhar, eu espero de ti que até o final do ano estes temas estejam resolvidos, mas são temas, né? Exatamente. Então, estes são os temas que eu quero ver resolvidos. Se alcançares X percentual, o benefício é este, ou estarás numa boa performance. Okay. Estabelecer estes touch points regulares, e dependendo de caso a caso, podem ser diários, semanais, mensais, o que for. Ter este tracker, e depois também, informalmente, às vezes, ter uma conversa e perceber onde é que as pessoas estão. Okay. Né? Pois é, porque há vários fatores que afetam. As pessoas podem não entregar uma tarefa, não porque não sejam capazes, mas podem ter algum outro constrangimento social, por exemplo. Okay. Mas, primeiro, usar as ferramentas que estão disponíveis,
ter o approach regular e estar disponível. Né? O que eu tento fazer é sempre estar disponível para as pessoas. Ok. Podemos ter, se é um tema complexo, podemos falar os primeiros 5 minutos para perceber e depois marcar um momento para descascarmos o tema. Okay? Mas estar disponível, eu acho que é mostrar disponibilidade. Não é porque estou sentado à espera que as pessoas venham queixar-se disto ou daquilo, mas é sempre que as pessoas precisarem, eu estarei disponível para conversar com elas e descascarmos a tarefa que nós temos. E quais seriam as características mais importantes que considera para os elementos os elementos que fazem parte que fariam parte da sua equipa para o alcance do objetivo, como as características que considera mais importantes de um profissional perfeito para desempenhar aquilo que é o vosso objetivo, como para reportar a si e seguirem chegar naquele objetivo? Essa resposta até parece clichê, mas é atitude. As pessoas têm que ter atitude. A atitude das pessoas é que determina a entrega de uma tarefa. A pessoa pode até não ter o skill técnico suficiente, mas se ela tiver atitude para resolver o problema ou para implementar a solução, então isso é o principal. As pessoas têm, com base na atitude da pessoa, querer perceber a urgência do tema, o que é que está-se a tratar. Isso é o principal. Obviamente a pessoa tem que ter um skill técnico para executar essa tarefa, mas voltamos à atitude, porque se a pessoa não consegue executar por algum motivo, ela tem que ser capaz de ser aberta e vir informar que está a ter dificuldades. E não pessoas que deixam as coisas, deixam para o fim para informar que afinal estavam a ter dificuldades. Okay? Então é esta, mas a atitude é o principal, o conhecimento técnico está lá, e depois outras coisas começam a vir, jogar em equipa, por aí em diante, mas a atitude é o principal. Ok. Atitude seria protagonismo, se calhar. Ou, tipo, não. Alguém que dá um passo para frente. Ok. Alguém que recebeu uma tarefa, ela mostra que percebeu que tem uma tarefa. Não precisa ainda perceber o detalhe da tarefa. A pessoa recebeu uma tarefa e ela sabe que agora tem que resolver e vai ter que resolver. Exatamente. Okay. Há pessoas que ficam, atitude outra vez, vocês sabem que tem um compromisso a uma certa hora e vão se baldando. É preciso dar informação regular. A gente não está dizendo que todos os dias tem que dar, mas com alguma regularidade sobre algum tema precisa dar informação e a pessoa fica sempre à espera que lhe seja perguntado. Aquele tema. Não, vamos ser proativos. Vamos enviar um relatório, vamos mandar uma mensagem, dar o heads up, vamos caminhar para a pessoa. Ok. Muitas vezes já está feito. Não, estou à espera do Arthur enviar-me um ficheiro. Estou à espera há quanto tempo? Há 3 dias. Ok. Levanta, vai ter com o Arthur, liga para o Arthur, o ficheiro, estou à espera. É diferente. Agora, já está feito? Não está feito. Por quê? Porque o Arthur ainda não me enviou a documentação. O que é que tu fizeste? Depois já fui ter com o Arthur. Já estive com ele, já me sentei com ele, sempre conta-me uma desculpa porque que não. Mas já encontrei uma maneira, até às 16 isto vai estar resolvido. Ok. Essa pessoa agora tem uma atitude diferente, ela está a ir atrás para resolver o problema. O outro está à espera que aconteça um milagre. Então, não é o tipo de pessoas que a gente quer ter na equipa. Ok. Good. Ok. Se calhar agora eu ia perguntar aqui, porque o Arthur fez várias certificações. Eu tenho aqui algumas questões mediante essas certificações, porque, por exemplo, o ITIL, que é uma certificação o que é isso? O que seria o ITIL? O ITIL é uma ferramenta para gestão de serviço. Ok. E ela dá as bases, os standards para nós. Se nós implementarmos o ITIL da melhor maneira, temos a possibilidade de ter melhores resultados. Ok. Não significa que se eu sei ITIL, então eu dei uma qualidade de serviço, não. Mas ela dá-me as ferramentas necessárias para perceber o que é que está numa relação de serviço. E se eu seguir esses guidelines, então eu consigo. Então, essa ferramenta foi criada já há bastante tempo, acho que no Departamento de Comércio do Governo Britânico, já há muito tempo. Costumava significar Information Technology Infrastructure Library, quando foi criado este padrão. Mas agora é só ITIL. E permite isto, nós percebermos o que é que nós precisamos estabelecer dentro da organização para ter o melhor serviço possível. Okay? Desde pessoas, como é que eu lido com os colaboradores? Sim. Como é que eu lido com fornecedores de serviços? Okay. Como é que eu lido com clientes? Como é que eu vou gerir a expectativa destas partes que contribuem para entregar um serviço?
Okay? Porque tens vários elementos. Então, como é que eu trago todos eles em tempo para que eu entregue o produto que eu prometi que iria entregar? Okay? E estas relações, pois como é que eu posso medir a qualidade de serviço? Eu gosto muito do exemplo do restaurante, por exemplo. Há lá um cozinheiro, um chefe de sala, servente, a equipa toda, uma cozinha. O cliente, quando chega, se senta, quer uma refeição. Às vezes o cliente não sabe que refeições existem. Então pede um menu. Né? Então, o menu, nós também temos isto, do seu ponto de vista de serviço, de tecnologia. No departamento da IT, por exemplo, nós entregamos vários produtos. Então, nós temos que ter um catálogo de serviços. Que serviços nós estamos capazes de entregar? Temos uma equipa de desenvolvimento interna. Então, com base nisso, sabemos em quanto tempo podemos entregar. Temos um fornecedor externo. Como é que nós lidamos? O que é que nós enviamos para o fornecedor? O que é que enviamos para a nossa equipa de desenvolvimento? Se alguma coisa para de funcionar, qual é a melhor maneira de garantir que fica resolvida? O ITIL dá-nos estes guidelines. O exemplo do restaurante é a mesma história. Eu peço o menu, escolho a refeição. Há refeições que se eu pedir um prego, obviamente vai levar pouco tempo, mas o servente sempre vai me informar que, olha, talvez esta refeição leve mais tempo. Como é que esta relação toda é feita? Se eu não estou satisfeito com a refeição, quais são as regras que eu uso para reclamar? Talvez tenha um livro de reclamações. Posso preencher o livro de reclamações. Se acabam os ingredientes na cozinha, como é que o servente deve agir? Tem que guardar estoque, não tem que guardar estoque? Então, o ITIL dá-nos um pouco desta visão. Eu posso estar a ser muito simplista nisto, mas é toda esta relação de serviço. Eu gosto de dizer do restaurante porque é algo que é visível para todos nós. Né? Tu chegas, pedes, sentas, pedes a tua refeição, vão. Se a refeição está a demorar, alguém tem que te vir explicar. Às vezes é o servente que te vem explicar. Volta, alimentas-te, mas depois não estás satisfeito, ou aconteceu algum incidente, pode ser escalado do servente para o chefe de sala ou para o gerente. O gerente tem um conjunto de palavras-chave para gerir os clientes. Sim. Às vezes passa por pedir desculpas e a refeição fica pela casa, oferecer um voucher. Então, na nossa gestão de serviço também da IT tem isto. Um gerente ou um chefe de sala seria o Service Desk Manager, que tem ali uma equipa. Digo que serventes não é para ser mal interpretado, mas ele gera aquela equipa de serventes, está ali, gera a questão que está na cozinha, mas ele não precisa saber cozinhar. Mas ele tem que conseguir gerir esta relação. Alguém entrou, porta dentro, pediu uma refeição, como é que a gente garante que a pessoa recebe a refeição em tempo útil? Se tiver a faltar um ingrediente, como é que a gente gera tudo isto? Então, às vezes, a gente tem problemas de gestão de estoque. Por exemplo, chegaram novos users, não tens equipamento para esses utilizadores, como é que tu fazes? Talvez falas com um fornecedor, olha, guarda o estoque para mim. E essas regras, o ITIL ajuda-nos a perceber e a integrar. E para qual tipo de profissional seria aconselhável essa certificação? Toda a gente no IT. Eu acho que ITIL é base para o IT, para tudo. Porque ela não diz para comprar Dell, HP ou outra marca. E não diz faz isto. A ferramenta diz numa situação destas, uma das melhores coisas a fazer é desta forma. Então, se tu seguires, se tu tiveres um service desk, se tu tiveres network, talvez para o teu caso ajude. E volta àquela questão que tu colocaste do build versus buy, equipa de desenvolvimento interno e externo. Olhando para as diferentes interações que nós temos, nós podemos depois perceber se precisamos ou não de ter estas equipas internas ou externas. E como é que a gente gera esta equipa externa? Porque eu tenho um vendedor que está do outro lado do mundo, que me fez um software, colocou online para eu baixar, eu já baixei, já instalei. Mas eu nunca vi a cara desta pessoa. Como é que eu vou gerir esta relação? Quais são as regras que garantem que a relação é boa? Os contratos, quais são os temas que temos que ter nos contratos, os SLAs, em quanto tempo é que ele deve me responder sempre que eu submeto um problema, ou como é que nós devemos interpretar, né? Há quem define que se estraga um computador são 4 horas para reparar, ou 8 horas. O que é que define esta relação? O que é que eu posso esperar? E se depois de 4 horas não resolver? Então, o ITIL dá-nos um conjunto de ferramentas destas. Então, toda a gente no IT devia fazer ITIL. Essa é a minha opinião. Good. E a outra certificação que foi aquela de Cybersecurity, né? De CompTIA. CompTIA foi mesmo para começar a perceber security outra vez. Security toda a gente no IT também tem que perceber. E o CompTIA, acho que toda a gente, independentemente de background, seja programmer, base de dados, também dá todas estas ferramentas para a gente perceber a base de segurança de informação. Né? Porque nós trabalhamos com dados, né? Já se diz que os dados são o novo ouro. Então nós temos dados, data at rest, está nos discos duros. Como é que a gente protege isto? Estamos a mandar informação de um lado para o outro. Como é que essa informação sai do ponto A para o ponto B de forma mais segura? E depois a informação está a ser processada. Então, a informação está a ser transmitida, networkers têm que entrar no jogo. Os networkers sabem fazer o caminho. Agora eles têm que perceber um pouco de segurança. Para colocar protocolos seguros, vamos pôr SSL, vamos usar
em que cifras, que tipo de cifras, quais são as mais seguras, por aí em diante. Então o network precisa ter esse background. Então agora passa a ser o network security. Né? O pessoal da aplicação vai desenhar uma aplicação. Aquilo funciona perfeitamente. Movimenta milhões, mas não tem, o login é fraco. Eu posso fazer login com admin. Então eu preciso perceber quais são as condições que eu preciso para garantir que a aplicação seja acessível por si. E no processo de desenhar a aplicação já metem todos os safeguards. Né? Porque a gente não quer acabar de fazer a aplicação que funciona, mas descobrir que ela não é segura para nada e vai transmitir pela internet. O pessoal da base de dados, mesma coisa, tem muita informação na base de dados. Ela não pode estar visível para qualquer um. Vamos pôr lá, encriptar os dados, mascarar os dados. Então, security toda a gente tem que fazer e competir dessa base é muito compromisso. E value for money também eu acho que é relativamente aceitável e é reconhecida mundialmente. E depois a seguir fui fazer o IC Square porque era o challenge. CISSP acho que é uma das certificações tops de segurança. Again, estas certificações não são certificações de hacking, né? Porque a gente não fala cybersecurity, as pessoas estão sempre a pensar hacking e vamos escrever código em 5 segundos, atacamos a base de dados. Mas é para perceber isto, né? E dá toda esta base. Tem uma componente também administrativa relativamente alta, mas vale a pena porque tu estás em condições de conversar com qualquer pessoa. O CISSP talvez é mais especializado, então nem toda a gente precisa fazer. Acho que até mais o pessoal vai trabalhar com segurança, ou de alguma forma ligado à segurança. Mas o CompTIA eu acho que também recomendava para toda a gente no IT. Assim o programador faz programas mais seguros, por aí adiante. Security by design. Então aqui tem o Cobit, tem o IBM. Cobit, por exemplo, é um pouco como o ITIL. Boas práticas e ajuda nas... O Cobit também veio do mundo da auditoria. Né? E também, antes de ser só Cobit, Cobit significa Control Objectives for Information Technology. Então, o controle era muito da auditoria de sistemas de informação. Então, a ferramenta evoluiu tanto que deixou de ser só para os auditores, que os ITs também usam. Mas ajuda muito no processo de gestão de um departamento da IT. Por exemplo, dá várias ferramentas para quem quer ir um pouco mais na gestão, mas também acho que qualquer IT pode fazer para perceber também como é que funciona uma... E a gente não vai ser operacional toda a vida, ou pelo menos alguns de nós não querem ser só operacionais. Good. E dessas certificações que fez, qual é que acha que foi o maior contributo para o seu processo profissional? Todas elas contribuíram de alguma forma, mas obviamente CCNA foi a certificação. Que essa foi a top one. A CISSP, obviamente, é uma certificação também relevante. Competia, todas elas, mas CCNA foi a top. Depois as outras formações têm a ver com os vários ambientes. Há um escritor japonês que eu gosto muito de ter uma frase que diz: Technical knowledge is not enough. One must transcend techniques so that the art becomes an artless art. Que basicamente nós ficamos muito presos a código. Mas se gostas do código, é tua coisa. Routers e muito técnico. Mas só conhecimento técnico te leva a resolver um problema global. Porque tu vais escrever um programa, mas tens que perceber o que é que o teu cliente está a pedir. O teu cliente pediu um software de gestão de caixa. E se tu só sabes código, vai ser difícil depois criar o melhor sistema de gestão de caixa. Tens que perceber um pouco do negócio dele. Talvez ir conversar com ele, perceber não só requisitos no papel, mas talvez ir ver isto. Então, outras certificações começam a dar-te essa chance. O ITIL, o COBIT, Design Thinking, começa a dar essa outra perspectiva um pouco menos técnica, mas que ajuda no ambiente todo. Então, mesmo que seja um programador, não fiquem só a programar, só certificações de programação. Talvez ir ter ali um Fundamentals de Network, um Fundamentals de OS, só para perceber depois, quando a minha aplicação estiver aí a tossir, para facilitar. Mas por isso eu digo Fundamentals. Vamos para o foco, mas talvez um Fundamentals de alguma coisa. Certo. E quando olha para trás, qual foi, se calhar, o maior projeto que desenvolveu, ou a sua maior realização como profissional? Se orgulha até hoje de ter... Vários projetos. Colocação de data centers. É um projeto top. Movimentar máquinas de um site para o outro. Minimizar downtime, garantir que as coisas funcionam, levantar o data center. É uma experiência fenomenal.
Acho que uma das melhores. E depois, quando as coisas correm bem, quase que a primeira, então isso é top. Outros têm a ver com ligações de dados entre várias locations. Houve uma altura que eu estava quase que vivia de fazer isso e isso também. E continuidade, disaster recovery process. Fizemos uma vez uma coisa maravilhosa em volta disso. Garantir continuidade, migrar uma coisa é carregar as boxes de um lado para o outro, projetos de colocação. Mas o outro é este de DR process, basicamente mudar a operação de um site para o outro e garantir que as coisas isso são top. Mas depois tem as coisas pequenas que a gente às vezes ignora porque não são muito visíveis, né? E uma das coisas que eu acho que quando eu estava muito ativo nas redes foi colocar 2 sites wireless a funcionar. Eram 2 sites que estavam a uma distância acho que de uns 100 metros, mas fazer o processo todo de configuração de equipamentos, montar as antenas, tudo, end-to-end. Montar as antenas, configurar os dispositivos, garantir que as antenas estão em linha de vista. E as luzes acender. Ok. Então, há muitas coisas, outras parecem muito pequenas, mas... E o processo também de ensinar CCNA. Esse também é um processo... às vezes ainda cruzo com pessoas que... Algumas nem me lembro. Fui um instrutor de CCNA, eu aprendi muito. É isso. E tipo, em particular na indústria em que está, qual é que acha que é o setor da IT que é mais importante? Por exemplo, aliás, importante, não, todos são importantes, mas questão crucial, que seria, tipo, temos aplicações, temos redes, temos comunicações, temos infraestrutura. Qual é que seria, se calhar, o mais importante? Essa pergunta é igual àquela de qual é o órgão do corpo mais importante. Ok. Não vai funcionar. Yeah. Não vai funcionar. Todos são importantes. O mais importante é as pessoas saberem o que é que têm que entregar e entregar com qualidade esperada. Porque eu posso ter um excelente departamento de programação, encher o departamento de programação de budget, mas se eu não presto atenção ao departamento de dados, exatamente, se eu não prestar atenção ao pessoal de security, cyber, então os órgãos, cada um tem uma tarefa, a boca tem que abrir, os dentes têm que mastigar, a saliva tem que ser produzida. Depois disso tudo, precisa de ser engolido, tem que passar por um canal, o estômago tem uma tarefa. Então, se o anterior não faz a sua parte, o a seguir não vai conseguir fazer nada. Né? A gente precisa de olhos, ainda consiga ver com mas já não é a mesma coisa. 2 rins e olha para o sistema, para o corpo. É como eu vejo IT tudo é importante no IT. Agora, podemos ter áreas mais visíveis e menos visíveis. E depois podemos ter áreas mais visíveis pelos motivos errados, né? Porque numa instituição, assim que alguma coisa corre mal, é a rede. É o normal, mas às vezes não é a rede. Então, agora cada uma das áreas tem que começar a criar esta visibilidade positiva. Ser comunicativo, explicar o que está a acontecer, dar visão até para as pessoas perceberem o que é que vocês fazem. Porque há pessoas no IT que são invisíveis. Mas não é porque elas... Mas a área... desenvolvimento, poucas pessoas sabem quem é o desenvolvimento. Exatamente. O desenvolvimento está sempre lá, no fundo, a resolver. Então, o pessoal do network é mais visível, mas o Service Desk é o mais visível de todos. Exatamente. As pessoas olham para o Service Desk como... que é lugar onde estão júniors, onde estão... Mas Service Desk é a cara do IT. Exatamente. Se o Service Desk não tem competências, não comunica como deve ser, por melhor que a rede esteja, por melhor que os programas sejam feitos, o Service Desk é que fala com as pessoas, em primeiro lugar. E a impressão que passa é o que vai passar para lá. Se o pessoal do Service Desk é assumido como arrogante, então a instituição toda olha para o IT como arrogante. É tão simples quanto isso. O Service Desk mostra empatia e vontade de dar suporte. Então o IT é entendido também com isso. Porque cara. Então todas as áreas são importantes. Não tens... E é aqui onde entram a questão de conhecer as frameworks, as boas práticas, os ITILs e companhia. E o ITIL vai te mostrar isto, que não há essa área mais importante. Pode haver uma área não prioritária num dado momento. Aquilo dizer decisões de build ou buy. Então pode não ser para a estratégia que a gente tem num dado momento, pode não ser prioritário ter uma área de desenvolvimento interno. Ou ter uma área de network interno. Vou contratar uma empresa para tratar de network. Tenho. Mas num outro aspecto eu posso precisar ter cá. Então são estas coisas que essas frameworks ajudam, porque
já foram testadas no mundo todo por várias empresas e a maior parte das empresas que testou essas frameworks teve sucesso. Ok. Então, vale a pena. Ok. E quais seriam as recomendações que deixaria a um profissional técnico que gostava de chegar ao seu nível, assim? Primeiro, e se for júnior, tem que ser bom. Tentar ser bom no que faz. Se quer ser um administrador de base de dados, então vai aprender base de dados de verdade. Vai aprender, testa. E hoje está muito mais facilitado. Máquinas virtuais, cloud. Então, as pessoas têm acesso a ferramentas para praticar. E praticar bastante. E uma das coisas que eu fiz sempre foi isso, foi praticar. Sempre tinha um computador de lado, um desktop, onde montava uma máquina virtual para perceber como funciona. Então, as pessoas têm que testar e ser bom tecnicamente. Né? Não digo que para ser o melhor, mas tem que ser bom tecnicamente. Mas depois de começar, esta questão já é técnico, 2, 3 anos, ir aprender sobre áreas afins. Né? Quais são as áreas mais próximas de um programador? Talvez o pessoal do server admin e talvez o pessoal do network. Talvez perceber um pouco destas áreas para quando formos escrever o próximo programa já levarmos em conta. A gente escreve um programa excelente, mas aquilo é pesado para a rede. Né? Talvez precise de 100 megabits por segundo para funcionar e a rede só tem 25. Exatamente. Então a gente tem que ter sempre comunicação com estas áreas. Então este técnico tem que aprender também a comunicar. Conhecer áreas afins, não precisa ser o detalhe, mas os fundamentals, e depois aprender a comunicar. A falar. É preciso não falar megabyte. O que aconteceu? Não, porque o link de fibra cortou. Porque agora só estamos a 100 megabits por segundo. Mas o que é que isso tem? O que é que o pessoal da GTR vai perceber disso? Então, sim, o link de fibra cortou, tem que ser informado. Mas o que é que significa os 100 megabits? Só estamos a 100 megabits, mas estávamos a quanto antes? A rede está lenta. O que é que isso significa? Não, é porque está congestionado. O que é que isso significa para o teu cliente? Então, as pessoas têm que aprender a comunicar. E esta questão, os famosos soft skills, né? Comunicar, empatia, por aí adiante. E fazem diferença. Pode parecer clichê, mas também fazem diferença. Há pessoas que têm soft skills extraordinários, outros têm que aprender. Mas, como tudo na vida, aprende-se. E certificar. Ok. As certificações, elas ensinam direto. Né? Não é para as pessoas se espalharem, que eu já vi casos em que as pessoas têm certificação em tudo e depois não percebem de nada. Mas escolher naquilo que quer aprender e fazer a certificação respectiva. Isso dá autoridade, dá visibilidade, mostra que a pessoa também quer aprender. Não basta dizer que eu sou um bom developer. Sim, ok, funciona. Mas talvez é uma ferramenta que precisa de ser certificada. Talvez o pessoal nos sistemas operativos ser Red Hat Certified. Não quer dizer que a certificação seja tu, também conheço pessoas certificadas que não andam nada. Mas certificar na área é importante. Porque aquilo, de certa forma, demonstra se a pessoa fez o processo corretamente, que a pessoa sabe o que está a falar. Ok. Então, estes são alguns aspectos. Ok. E lembrar-se de lidar com pessoas. Pessoas, não com máquinas, não com pessoas. O IT também tem esta coisa, às vezes, esquece de lidar com pessoas. Ok. E as pessoas não percebem nada da tecnologia. Então, vamos explicar às pessoas que estamos a falar com pessoas. Ok. Está certo. Mr. Arthur, nós chegamos aqui ao final da nossa conversa. Gostava de... Alguma coisa que gostava de adicionar? Sei lá, alguma consideração final? Obrigado. Acho que é uma ideia interessante esta do podcast. E mantém a disciplina. Buscar pessoal de diferentes disciplinas. Exatamente. IT é interessante. Mas as pessoas têm que certificar. Certificar é importante. Certificação vai tocar muito. A certificação dá este extra. Antes de tu chegares, a certificação já falou por ti. Né? Eu sou CCNA. Então, a pessoa que vai ver que este é CCNA, metade das perguntas estão respondidas. Talvez o que a pessoa vai querer fazer agora é validar que qualidade é este CCNA. Mas já diz que, olha, esta pessoa que é CCNA conhece redes. Pode não ser o melhor, mas não é desperdício contratar esta pessoa. Então, as certificações fazem a diferença e desempatam muitas discussões. Infelizmente, há situações que têm as pessoas que são boas, mas não têm a certificação. Então, fica aquela dúvida. Ok. Claro que depois é fazer uma consulta ao mercado, as pessoas falam bem, a gente vai contratar, mas a certificação é boa para quem quer mostrar. Ok. Tá certo. Mr. Arthur, eu espero receber-lhe nos outros episódios. Obrigado pela presença. E... Obrigado. Obrigado, Arlen. Thank you.